Fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Galerinha, hoje a gente vai dar sequência ao nosso curso de Geometria Analítica, um curso que a gente começou há algumas semanas, e eu lembro a vocês que a Geometria Analítica é quando rola um love entre a álgebra e a geometria, uma junção entre elas. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, você que está chegando hoje aqui no nosso canal, aproveita para amassar o botão de inscrever-se, ativar o sininho, para poder receber as notificações do nosso canal. E você que já está com a gente há muito tempo, você sabe, esse canal é feito especialmente para você. Galera, a base da geometria analítica, conforme a gente viu naquele outro vídeo, é o plano cartesiano. No plano cartesiano eu posso representar o ponto que eu quiser. E esse ponto, ele vai ter duas coordenadas, ele vai ter dois números que vão representar a posição exata dele nesse plano. Essas coordenadas vão ser um par ordenado que vai estar entre parênteses separado por vírgula. E essa é a base da nossa aula, já que a gente vai falar hoje sobre distância entre dois pontos que estejam nesse plano cartesiano. Imagine que a gente tenha os pontos A de coordenadas x de A e y de A, onde x a gente chama de abscissa, e aí você faz aí um lembretezinho, abscissa, para você não esquecer disso, e y é a ordenada desse ponto. E eu tenho um ponto B de coordenadas x de A e um ponto B de coordenadas x de B e y de B. A base da nossa aula de hoje vai ser esses dois pontos. O ponto A, que tem coordenadas x de A e y de A, e o ponto B de coordenadas x de B e y de B. Vem comigo. No caso específico, no caso particular, quando os pontos A e B possuem a mesma abscissa, ou seja, como está aqui na nossa figura, o exemplo que eu criei, o ponto A e o ponto B possuem o x valendo 5. O que muda deles é a ordenada. Nesse caso, para eu poder calcular a distância entre eles, basta eu fazer o quê? A distância entre A e B vai ser o módulo entre y de B menos y de A. Usando aqui o nosso exemplo para você que não entendeu. Para eu calcular a distância entre A e B, eu faço 4 menos 1, ou seja, a distância entre esses dois pontos é 3. Comecei a entender. Mas, Brunão, por que você colocou aquele módulo aí? Boa pergunta, meu nobre. Porque como a gente está tratando de distância, a gente sempre vai ter um resultado não negativo. A gente não pode ter um valor negativo na distância. Então, se você encontrou, de repente, que YB menos YA dá menos 3, você sabe que entre módulos eu vou ter que a distância entre esses pontos vai ser 3. Beleza? Já no caso dos pontos possuírem a mesma ordenada, ou seja, eles estão paralelos ao eixo x, como o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, o ponto A tem coordenadas x de A2 e y de A3. O ponto B, x de B6 e y de B3. Ou seja, eles possuem o mesmo y. O que variou deles é o x. Aí vai ser exatamente o inverso do que a gente pensou no primeiro caso. Para eu determinar a distância entre eles, basta eu ver qual é a distância de x. A distância entre xb, a diferença entre xb e xa. Ou seja, a distância entre os pontos A e B, nesse caso, vai ser em módulo x de B menos x de A. A diferença entre xb e xa. No caso do nosso exemplo aqui, como x de B é 6 e x de A é 2, 6 menos 2, a distância entre esses dois pontos que possuem a mesma ordenada é 4. De buenas até aqui? Suavito? Agora a gente vai para a fórmula geral, a fórmula que pode ser usada em qualquer situação. E aí eu vou definir aqui para você como sendo o ponto, como sendo o caso em que o x de A é diferente do x do B e o y do A é diferente do y do B. Mas atenção, ela também pode ser usada nesses dois casos, quando as abscissas são iguais e quando as ordenadas são iguais. Mas a gente usa isso como um caso geral. Então a gente tem aqui, como no exemplo que eu dei, o ponto A de coordenadas x de A e y de A e o ponto B de coordenadas x de B e y de B. O aluno
aluno mais atento, que estudou com a tia Creide, sabe muito bem a importância da geometria, vai perceber que tem uma figura que a gente pode formar aqui muito conhecida nossa. Olha o que eu posso fazer aqui, a bruxariazinha que eu posso fazer aqui para aparecer um elemento conhecido nosso. Eu criei o nosso bom e velho triângulo retângulo, criando um ponto C, sabendo que o plano ele tem os eixos ortogonais, ou seja, que formam 90 graus, a gente criou um triângulo retângulo. E se o triângulo for retângulo, meu irmão, nós temos o nosso bom e velho teorema de Pitágoras. Para a gente determinar a distância entre A e B, a gente pode usar Pitágoras. E aí, para usar Pitágoras, vamos lembrar, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A gente vai ter aqui a distância que a gente quer descobrir, a distância entre A e B. A gente vai ter aqui, nesse cateto, a gente tem y de B menos y de A, e nesse cateto aqui a gente tem x de B menos x de A. Agora é só a gente aplicar o nosso bom e velho teorema de Pitágoras. Lembrando que no Pitágoras a gente tem que a hipotenusa é o maior lado do triângulo e é aquele que está oposto ao ângulo de 90, a nossa hipotenusa vai ser exatamente o que a gente quer, que é a distância entre A e B, ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto aqui vai ser x de B menos x de A elevado ao quadrado, e esse cateto daqui vai ser y de B menos y de A ao quadrado. Como que a gente quer é a distância e não o quadrado da distância, tirando a raiz quadrada dos dois lados, a gente vai ter que a distância entre dois pontos no plano cartesiano pode ser dado pela seguinte fórmula: distância é a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. É a raiz quadrada de tudo isso. E aí, antes que você... Brunão, tem que decorar isso? Calma. Se você quiser trocar aqui, também não tem problema nenhum. Se você quiser fazer x de A menos x de B ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado, no drama. Assim como se você quiser botar essa parte do y na frente, também não vai fazer nenhuma diferença no nosso resultado final. E antes que você me pergunte... Você não falou lá atrás que a distância sempre vai ser positiva? Muito bem lembrado, meu nobre. Nesse caso aqui, mesmo que essa diferença dê negativa, todo número que a gente tem real elevado ao quadrado, que seja negativo ou positivo, que esteja elevado ao quadrado, o nosso resultado vai dar positivo, então não vai ter problema, a nossa distância vai ser positiva. Então tá aqui, galera, o que eu prometi para vocês, a nossa aula de distância entre dois pontos. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha curtido essa aula.